Lucas 5,17 diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder de Deus estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, meu Deus, que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é majestosa. Por isso, Deus, nós te pedimos, Pai, fica conosco, Deus. Continua, Deus, nos abençoando, derramando sobre nós a Tua graça, a Tua unção e o Teu poder. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Pode se sentar. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler nos fala de algo assim que nós, como servos de Deus, nós precisamos compreender. Nós precisamos romper algumas áreas da nossa vida. Porque nós achamos, muitas vezes o servo de Deus, a serva do Senhor acha que porque ela serve ao Senhor, ela não tem que se esforçar. Ah, não, seja feita a vontade de Deus, e cruza os braços. E eu quero dizer para você que não é assim. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Algumas coisas na nossa vida nós só vamos conquistar se nós nos esforçarmos, se nós rompermos. O texto que nós acabamos de ler nos traz isso aqui muito claramente. Nós tínhamos um homem que estava aleijado durante toda a sua vida, sim ou não? Sim. E eu pergunto a você, ele era paralítico. Se ele não tivesse se esforçado, os amigos dele não tivessem esforçado e entrado na casa ali, mesmo que por cima do telhado, ele teria sido curado naquele dia? Não. Então, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Tem cura, tem provisão, tem porta aberta, tem coisas que somente pelo esforço, nós precisamos nos esforçar para estar diante de Jesus, amém? Então, eu quero dizer para você que nós precisamos nos esforçar para tomar posse de muitas coisas na nossa vida. E o esforço ali foi para estar diante de Jesus. Então, você tem que usar todas as suas forças, todos os seus meios possíveis e impossíveis para estar diante de Jesus, porque Ele é a fonte inesgotável de vida, amém? O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de cura, é a fonte inesgotável de provisão. Se é uma provisão que você precisa, Ele é o nosso provedor, amém? Se é uma cura que você necessita, Ele é a nossa cura.
Então nós precisamos compreender isso. Aquele homem estava ali enfermo durante toda a sua vida, paralítico, paralisado, mas os seus amigos se esforçaram por ele. E isso também eu aprendo, que na caminhada com Jesus, sozinho, muitas vezes a gente não vai conseguir. Nós precisamos uns dos outros. O Senhor, Ele nos deu a oportunidade. A Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros. Então, não tem evangelho se não há comunhão, irmãos. Se não há unidade. Jesus, Ele nos deu a oportunidade de nos unirmos. Por isso que a igreja, só dentro de casa, não funciona. Por isso que tem muitas pessoas se perdendo, porque senão eu sirvo a Deus aqui em casa. É mentira. Porque nós precisamos uns dos outros. Né? Nós nos esforçamos para estar aqui juntos. É porque a gente acredita, né, no mistério que o apóstolo Paulo nos deixou lá na palavra dele. Na palavra de Deus. Ele diz que existe um mistério quando a igreja está reunida. Quando a noiva se reúne, tem um mistério. Então, meus irmãos, os anjos estão aqui, meu irmão, amém? E eles estão com espada desembainhada, eles estão com as bênçãos nas mãos. Se você tiver fé, você vai sair daqui hoje com a sua vitória nas mãos. Amém, igreja? Então, mas nós temos que nos esforçar. É muito importante. O texto diz que Jesus, certo dia, Ele estava ensinando. Então, olha só o contexto. Primeira coisa, a palavra de Deus está sendo ensinada aqui, sim ou não? Então, o ambiente, quando a palavra de Deus está sendo ensinada, assim também como nós lemos lá em Lucas, no início, capítulo 5, Jesus estava onde? Ensinando a palavra, no barco de Pedro. Então, você cria um ambiente, né? Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, amém? Amém. E aqui está sendo pregada a palavra, amém? Amém? Então, aqui já está criado um ambiente propício para milagres. Vou repetir, o ambiente já foi criado para que você receba milagres. A palavra de Deus está sendo ensinada, ela está sendo ministrada. Nos reunimos em nome de Jesus. Jesus se faz presente, porque Ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, nós estamos em mais de 3 aqui. Então o ambiente está propício à manifestação de milagres. Agora, o esforço muitas vezes vai ser nosso, né? Quando Jesus quando Jesus ressuscitou a Lázaro, lá em João capítulo 11, a Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias. E ele já cheirava mal. E aí qual foi a primeira palavra que Jesus deu para os discípulos? Tirai a pedra. Eu imagino que a pedra não era fácil de ser tirada, né, irmão? Uma pedra de um túmulo era pesada. Então, irmãos, aquilo que precisa ser feito, nós temos que fazer. Deus não vai fazer para mim aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes a gente cruza os braços e simplesmente Deus vai fazer. E não faz nada. Então, por exemplo, se o Senhor nos deu princípios, o Senhor disse assim: olha, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Não foi assim que Ele falou? Aí eu falei assim: eu vou cuidar só da minha saúde. Beleza. Mas e a parte espiritual? Eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Porque você se esquece que você pode ter a saúde toda, mas Ele pode te chamar antes do seu dia. Sim ou não? Então, a gente tem que cuidar da saúde? Sim. A Bíblia diz que a gente tem que zelar pelo templo do Espírito Santo. Mas não posso me esquecer da lei espiritual que diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe para que se prolonguem os meus dias na terra. Compreende? E honrar, irmãos, não é só tapinha nas costas, não. Honrar é muito mais do que palavras. Eu preciso honrar, né, o meu pai e minha mãe dignamente, com palavras, com atitudes, com gestos,
com respeito, entende? Investindo, presenteando, né? Entendeu? Por quê? Porque isso é bíblico. Estou dando um exemplo. Os princípios que o Senhor nos deixou foi para que nós pudéssemos viver bem nessa terra, porque essa terra é passageira. Então o Senhor nos deu o caminho das pedras, para que a gente tivesse uma passagem por essa terra de uma forma melhor. Tem gente que sofre nesse mundo, não tem? E muito. Muito. E aí eu falo para você, a gente mesmo servindo a Deus, às vezes a gente sofre, sim ou não? Agora imagine se você não servisse a Deus. Então é isso que eu preciso entender. Se eu não cuidar daquilo que a Bíblia manda eu cuidar, eu vou ter consequências. Se eu não zelar pelas coisas de Deus, eu vou ter consequências. Assim também, quando eu faço, quando eu cumpro o princípio da palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai se cumprir a promessa. Porque toda a promessa que está na Bíblia, ela traz consigo um princípio. Todo princípio traz consigo uma promessa. Um outro exemplo, tudo que eu semear, eu vou colher. Não é um princípio? Sim ou não? Agora eu preciso escolher as minhas sementes. Se eu tenho plantado coisa boa, o que eu vou colher? Agora se eu plantar coisa ruim? A lei é clara, irmão. Quem planta, colhe. Agora, quem escolhe a semente sou eu. Compreende? O Senhor nos deixou, nós acabamos de ministrar aqui sobre a oferta, o Senhor nos deixou princípios na Bíblia. Honrar pai e mãe, honrar Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com as primícias da nossa renda, lá em Provérbios capítulo 3. Se encherão os nossos celeiros abundantemente. Então eu estou dando exemplo aos irmãos que Deus nos deixou princípios, não foi para ser pesado com a gente. Pelo contrário, irmãos. Deus nunca vai ficar devendo nada para você. Deus nunca fica devendo nada para nós. Tudo que nós plantamos, tudo que nós semeamos, nós vamos ter essa colheita extraordinária. E aqueles amigos ali, daquele homem que estava paralisado há anos, numa maca, ali ele teve sua vida restaurada, sim ou não? Sua dignidade foi restaurada. Eu quero profetizar, meu irmão, que toda a área da sua vida que está paralisada, vai ser restaurada em nome de Jesus. 2024 eu profetizo que aquilo que não andou em 2023, vai começar a andar na sua vida. Nós cremos e profetizamos, domingo passado, foi o domingo, né, do projeto de vida, o Senhor nos deu uma palavra, né? 2024 é um ano da nobreza, então, irmão, se prepare, mas também se esforce. A gente precisa se esforçar. Senhor, o Senhor nos deu uma palavra, um ano de nobreza, então eu vou ficar de braços cruzados? Não, eu vou começar a semear, eu vou começar, né, a me comportar, para criar um ambiente propício à nobreza. Falei aqui domingo passado também, olha só, você tem uma mutueira de trem velho na sua casa, joga fora, irmão. Roupa rasgada dentro de casa, dentro do coisa que você não usa. Aí eu vou dar para os outros. Dá para os outros não, irmão. Trem ruim, dá para os outros não, dá coisa boa. Sabe por quê? Porque é um princípio que eu carrego comigo. A gente não precisa de aumentar o tamanho do guarda-roupa. Compreenda isso. A gente precisa, sabe o quê? É ser generoso com o próximo. Toda vida que eu compro um par de roupa, um sapato, eu dou um que está lá bom. Eu não tenho que acumular coisas desse mundo, irmão. Eu aprendi isso com meu irmão, pastor Sandro. Na época que ele estava pastoreando uma grande igreja, quase 1000 pessoas. Começou com um grupo pequeno, igual nós estamos aqui. Chegou a ter quase 1000 pessoas na igreja dele. Todo aniversário dele, o pessoal fazia fila. Eles faziam o aniversário dele numa quadra.
Nós participamos muitas vezes, né, André? E eles faziam fila para dar presente para ele. É impressionante. Por quê? Porque os irmãos chegavam lá de bicicleta, de chinelinho de dedo, e começaram a prosperar. Por quê? Porque eles entenderam o princípio. A gente comentava que todos os anos a gente ia lá, de 6 em 6 meses, quando a gente voltava, você via as pessoas crescerem. Chegava no pátio da igreja lá, estava aquela montoeira de bicicleta no início, depois foi dando lugar para carros. Por quê? Porque eles entenderam o princípio numa cidadezinha de 50, 60 mil habitantes. Pessoas simples, muito simples, que nem tinham estudo. Eu me lembro de um caso de um irmão, ele tinha 18 anos, e ele ia para a igreja de bicicletinha, era humilde, e ele falou assim: pastor, eu quero prosperar. Ele falou assim: tem um caminho, filho, invista no reino de Deus, seja dizimista, seja ofertante. E ele então começou, aí ele arrumou um emprego com 18 anos, como vendedor da TIM. E ele falou assim: não vou dar o meu dízimo, eu vou dar 2 vezes o valor do meu dízimo, porque é aquilo que eu quero ganhar. E toda a vida ele começou, ele por si, ninguém obrigou ele a fazer isso. Mas sabe o que aconteceu? No mesmo ano, ele foi reconhecido como o maior vendedor da TIM do estado de Minas Gerais. Ele foi promovido. No segundo ano, ele montou o negócio dele. E aí ele entendia, ele começou a viajar. Estou dando isso como testemunho, tá, irmão? Um exemplo que nós vimos, foram vários exemplos. Por quê? Porque a gente precisa de entender que o Evangelho de Deus não é mágica. O Evangelho de Cristo são princípios. E aí, por fim, ele começou a viajar e virou um grande empresário. Hoje ele tem uma grande agência de carros importados. Um homem que começou na bicicletinha. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter propósito. O meu crescimento o propósito maior do meu crescimento profissional, familiar, precisa ser o reino de Deus. E ele entendia isso. Ele voltava das viagens dele, ele pegava o seu salário, a primeira coisa que ele fazia é passar na igreja e falava assim: pastor, aqui a parte de Deus, porque eu entendi o princípio. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque nós precisamos nos esforçar. A gente entende isso, o judeu entende isso perfeitamente. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se a gente quer que a Bíblia se cumpra na nossa vida, a gente precisa de viver princípio. Então, irmão, se você quer crescer e ter um ano de nobreza, você precisa se comportar como nobre. Porque não é mágica, é princípio. Então eu falo isso diante do Espírito Santo de Deus. Comece a colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida. Comece a investir tempo. Comece a investir também recursos. Comece a investir trabalho, oração. Entende? Que você vai ter colheitas extraordinárias. Né? Nós falamos isso aqui, Pedro cedeu o barco. Aí o que aconteceu? No mesmo dia ele teve uma pescaria maravilhosa. Mas no mesmo dia Jesus falou por ele: deixa tudo e me segue. Está entendendo? Nós não podemos ter apego, irmão. Pedro podia dizer assim: agora que eu descobri a pescaria, eu vou ficar aqui, porque eu vou ter grandes peixes. Não, Jesus falou o quê? Larga tudo e me segue. Foi ou não foi? A partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, não. Você vai ser pescadores de homens, de almas. Eu te farei pescadores de almas. Então, a gente tem que estar disposto a abandonar, a deixar tudo por amor a Jesus. O nosso coração, o problema não é a prosperidade. O problema é o apego do nosso coração. Onde que está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração. O problema não é a riqueza. O problema é se eu sirvo a Deus ou a Mamon. Então, a Bíblia diz que os discípulos largaram tudo depois daquela pescaria maravilhosa. Então, eu tenho que estar disposto, irmão. O meu coração não pode estar nas coisas dessa vida. Porque isso aqui tudo vai passar. Vai passar. Mas a palavra de Deus não passa. Amém, querido? Que Deus possa realmente fazer com que você cresça. Que você seja um homem ou uma mulher nobre, de excelência. Que você possa
prosperar no seu trabalho, que você possa romper lá no seu relacionamento, na sua casa, os seus filhos sejam nobres, mas você precisa dar o exemplo para os seus filhos. Você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque se você não coloca, possivelmente seus filhos também não vão colocar. Se você trata o reino de Deus de qualquer forma, possivelmente seus filhos vão fazer igual você faz. Você tem que ser um exemplo para eles. Então, se ele vê você de joelhos, ele vai se ajoelhar. Eu louvo a Deus porque o Danielzinho, a Radassa lá em casa, a gente procura dar o exemplo para eles, né? Danielzinho, sempre que ele chega na igreja, colocava o joelhinho dele no chão, orando. Por quê? Porque ele vê a gente fazer isso, né? De vez em quando ele começa a enrolar a língua dele lá, e eu falo assim, ô Jesus, vontade, né, de fazer as coisas para Deus. E aí de vez em quando a gente fica bravo no trânsito, ele fala assim, pai, você está falando coisa do mal, pai. A gente fica bravo no trânsito, né, quando aparecem uns abençoados, né, para não falar outra coisa. E ele fala assim, pai. Então ele está no caminho, a gente tem ensinado. Então é isso, irmãos, né, que Deus realmente possa derramar chuva de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui. Feche os seus olhos, que nessa noite você possa guardar essa palavra no coração. Nós cremos, querido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 2023 tem sido, né, ainda não terminou, um ano muito difícil. Mas antes de melhorar, muitas vezes as coisas, né, pioram um pouco. Depois da tempestade vem a bonança. Amém? Amém. Então, creio, irmãos, que algo novo, algo extraordinário está para romper. Assim como os discípulos ali ficaram a noite inteira pescando e nada pegaram, nada pescaram. Talvez em 2023 você não conquistou aquilo que você desejava conquistar. Mas eu creio e profetizo que em 2024 você vai ter colheita. Se ainda esse ano você ainda vai romper em alguma área da sua vida. Mas você não pode deixar nunca o desânimo tomar conta de você. Aquele homem, ele, através dos seus amigos, eles passaram pelo telhado. Eles não mediram esforços para estar diante de Jesus. Então, 2024, não meça esforço para estar na presença do Senhor. Não deixe de participar dos cultos. Não deixe de semear no reino de Deus. Não deixe de orar. Comece se você não teve colheita que você gostaria, comece a mudar a sua semente. Se você não quer ter a vida que você está tendo agora, você precisa repensar o que você tem plantado. Entende? Se você quer colher café, como é que você está plantando melancia? Não tem jeito. Se eu quero colher café, eu preciso de plantar café. Se eu quero ter uma colheita de um café bom, eu preciso de ter uma semente boa. É simples, irmão, mas ao mesmo tempo, no cotidiano, talvez não seja tão simples. Né? Então eu estou dando aqui a senha para você. Né? Trazendo para você romper na sua área, em todas as áreas da sua vida, do seu trabalho, se por exemplo, você está passando alguma dificuldade na sua família, comece a investir no seu cônjuge, comece a honrar mais o seu cônjuge, né? Comece a liberar palavras de amor, porque o amor, irmãos, esfria. Às vezes você quer ser bem tratado, mas você trata ele para lá, não tem jeito. Comece a ser mais carinhoso, carinhosa. Está entendendo? É uma via de mão dupla. Né? Comece a ser diferente. Comece a fazer coisas diferentes, mas melhor, não pior. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença. Os irmãos que nos assistem em casa também estão nos assistindo hoje. Que essa palavra possa encher os seus corações e possam romper. Nós estamos chegando ao término do ano. Semana que vem é Natal, na outra já é Ano Novo. Que os Teus filhos, ó Deus,
possam ter ainda esse ano algo extraordinário, assim como os discípulos experimentaram assim, na última hora. Na última hora, já tinham passado a noite inteira lançando o rei, de nada pegaram. Eu quero profetizar que ainda esse ano você vai ter uma grande pescaria sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre os seus negócios, sobre a sua família, alegrias, né? Você vai ter notícias boas, em nome de Jesus. Todo espírito de miséria, de ruína, caia por terra na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Profetizo, né, um tempo do romper sobrenatural, de nobreza, de excelência, sabe? Talvez você deseja tanto algo novo, né? Você deseja, às vezes pode ser algo simples, né? Os móveis da sua casa que você deseja, né? Talvez para alguns é simples, mas eu quero profetizar que Deus vai te dar móveis novos, amém? Eu quero profetizar, talvez você não está mais satisfeito com sua casa, né? Nós estávamos num lugar insatisfeitos, cheio de problemas, mas eu creio em nome de Jesus, 2024 nós vamos para um lugar muito melhor. Assim também eu profetizo uma casa nova sobre a sua vida. Não é que isso é o evangelho, mas também faz parte. Deus, alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Em nome de Jesus, Deus vai te surpreender com uma casa nova, com um carro novo, com móveis novos, com uma viagem que você sonha. Mas isso você precisa começar a romper na sua vida. Não estar preso às coisas deste mundo. Começar a semear, começar a dizer, Senhor, essa oferta vai ser em prol da minha casa nova, vai ser em prol da minha viagem, que eu sonho. Comece a fomentar a nobreza, irmão. Você não pode ficar parado não, aqueles homens ali, eles abriram o telhado, eles foram diante de Jesus. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela entrou no meio da multidão, ela se eu tão somente tocar. Então a gente precisa se movimentar. A gente não pode apenas esperar as coisas caírem do céu, não. A gente tem que ir, Senhor, eu quero semear, eu quero fazer isso, eu quero abrir um negócio em 2024. Então eu quero romper, Senhor. Me dá sabedoria, me dá estratégia e comece a semear, comece a orar. Você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Se crer, levante suas mãos e diga, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplaude bem forte e dá glória a Deus.